Bem-vindos a mais um episódio do COP 3. Hoje viajamos até ao Douro. Eu estou aqui com o enólogo Pedro Branco, que pertence ao projeto familiar Família Silva Branco. Ele vai nos contar a sua história, quais são as suas motivações, como é que surgiu o projeto e, acima de tudo, vai contar também o seu caminho. Bem-vindo e obrigada por ter aceito o meu convite. Obrigado nós. Em meu nome e em nome da família, é um prazer poder falar de nós, falar dos vinhos e da nossa ligação à terra. Nós estamos aqui agora propriamente em Sinfins do Douro, mas isto é Concelho de Alijó, Cimacorgo. Temos a vantagem, a minha família teve a vantagem, embora não tenhamos uma quinta fisicamente constituída, de termos várias parcelas distribuídas por este planalto e mesmo pelas próprias encostas junto ao Douro, que daí advém as nossas uvas para depois poder construir estes vinhos. Por isso, acima de tudo, para nós como produtores, é excelente estarmos aqui com vocês e podemos partilhar isto. Obrigada e dar também a conhecer o vosso projeto, não é? Sim, essa é a grande parte também que nos orgulha. Nós somos um projeto pequeno, somos produtores, uma produção familiar, no qual estamos inseridos. Se podemos contar um bocadinho da história, nós chegamos até aqui, Por favor. nós chegamos até aqui através da ligação à terra, da ligação às vinhas. O projeto Família Silva Branco, não podemos dizer que o projeto nasceu, acho que o projeto evoluiu para produtor engarrafador, porque nós, desde o tempo dos nossos bisavós, sempre fomos produtores no Douro, sempre estivemos ligados a esta terra. Entretanto, com os diferentes processos e etapas que o Douro atravessou, nós passamos a ser produtores de uva. E dentro do produtor de uva que vendíamos às casas vinificadoras, às casas para a produção de vinho do Porto, nós, em 2014, eu e o meu irmão, decidimos passar, ou seja, dar o passo seguinte, porque sempre vinificamos o vinho, mas era o chamado vinho caseiro, era para autoconsumo, e para as nossas brincadeiras e jantares de amigos, mas não eram vinhos rotulados, não eram vinhos certificados. E então, mesmo durante o processo, tivemos a sorte de ter um pai que sempre nos apoiou e nos deixou fazer as vinhas que nós começamos a plantar, ou seja, nós desde 2006 que sempre tivemos um dedinho já na viticultura, as vinhas a plantar, as castas, e isso tudo foi sempre a pensar: um dia vamos ter o nosso projeto e isto vai nos permitir construir um vinho desta determinada maneira. Ou seja, a sua escolha profissional veio também um bocadinho já do meio onde cresceu. Sim, mas a gente cresceu a falar de vinho, a falar do Douro. Na família também temos o nosso pai tem uma empresa de terraplanagens, ou seja, a gente vinha desde a construção, da concepção toda da vinha, desde a construção dos patamares, dos muros, das vinhas ao alto. Por isso a gente foi nascendo a ouvir falar, familiarizado, e até ao ponto em que para nós o mais natural, ou seja, era o vinho. Posso dizer que eu só na altura, quando cheguei à parte da universidade e o que é que você quer ser, nunca me imaginei a ser doutor, nunca me imaginei a ser outra coisa senão isto, porque era mais que vocação, uma coisa natural. É a cultura a passar de geração em geração e que é um ato inato de aquele é o caminho. Que giro. Eu tirei enologia, tenho um irmão que tirou agronomia, nós somos 4 irmãos, 4 rapazes, e os outros 2 optaram por ficar na empresa do nosso pai, e depois em conjunto vamos fazendo isto. Enologia e agronomia veio aqui completar ainda mais
e se calhar também trazer ainda mais informação e Eu acho que acima de tudo trouxe aquele afirmamento, a coragem de dar o passo com uma certeza não tanto empírica, porque nós tentamos também perceber o que é que levou as pessoas naquela altura a plantarem as vinhas daquela maneira, com aquelas castas. Pá, esse lado empírico que havia, aquele conhecimento que passava, o conhecimento de causa, era o trabalho que nos ensinava. A parte da formação profissional permitiu-nos dar aquela autoconfiança de poder dar passos mais seguros com o conhecimento científico que nós adquirimos na universidade, mas acho que acima de tudo depois é a vida, é o sítio depois que nos molda e que nos optimiza. Acho que é isso. E em 2014 nasce então o Em projeto 2014, Família pá, o Silva meu Branca. pai disse, obrigou-nos, ou vocês fazem alguma coisa com as uvas, se for para vender, se for para andar a vender uvas toda a vida, não vale a pena estarmos com esse cuidado Já estavam a todo. ter demasiado cuidado, ou seja, estavam a aplicar o conhecimento. Estávamos a ter um cuidado que depois não era reconhecido onde nós vendíamos as uvas, ou seja, onde nós colocámos a uva não sabiam o que existia por trás daquela carga, daqueles quilos de uvas. Havia muito trabalho e nós, pronto, e o meu pai um bocadinho também a espicaçar-nos, empurrou-nos, deu-nos coragem para fazer alguma coisa. Nós em 2014 surge-nos, acima de tudo, surge-nos um vinho de homenagem, porque eu a par disto tudo sempre trabalhei em outras adegas, ainda hoje trabalho, eu represento uma outra casa, a família Cardoso, no Douro, além da Nogo, é um enólogo doriense, e isto sempre foi um bocadinho um hobby, um projeto pessoal, era a identidade que eu punha, que eu queria, os vinhos que eu gostava de beber, daí ser um projeto, independentemente de ser familiar, por isso também tem o lado de fazermos as coisas à nossa maneira, ao nosso gosto, e nasce... É nosso, mas também temos esse direito de poder fazer. É claro que depois convém que o público, que a gente consiga, que o nosso gosto seja parecido com de muita gente, para a gente depois poder vender, poder viabilizar o projeto. E o 2014, a gente começa com o Pedigree, foi o nosso vinho, por isso foi dar uns passo a passo, e o Pedigree era, acima de tudo, era um vinho de homenagem. Daí o nome também Pedigree, foi irmos pegar nas parcelas de vinha mais velhas que nós tínhamos, neste caso que chegaram até nós através de herança, e nós pegamos na vinha, são duas vinhas velhas, uma que veio, felizmente chegou até nós pela parte materna e outra pela parte paterna, apanhadas no mesmo dia, vinificadas. O intuito deste projeto sempre foi mostrar vinhos com capacidade de guarda, capacidade de envelhecimento, não ser aqueles vinhos da última Coca-Cola do deserto, que está logo ali a surgir. Não, era fazer, guardar, poder mostrar que o Douro e o Douro onde eu estou inserido, que é a Lijó, que é o Planalto da Lijó, tem capacidade para produzir vinhos com capacidade de guarda. Por isso, se a gente puder os ver daqui por 10, 15, 20 anos, eles ainda se mantiverem frescos, vivos e autênticos, e é isso que nós procuramos. E o teu Pedigree, o próprio nome diz tudo, que era a linhagem. Por isso era aquilo que nós somos, um vinho de identidade, aquilo que nós somos até o dia 2, que é a nossa árvore genealógica. É o primeiro. Depois também demos conta que o Pedigree não era um vinho elástico e nós tínhamos mais vinhas, e então depois surgem, uma vez que nós não tínhamos uma quinta, mas tínhamos uma família, surgem depois a gama Família Silva Branco, com um branco e um tinto. Ambos vinhos feitos, a seleção de castas, uma seleção de castas muito, muito tradicional, ou seja, muito autêntico, a nossa origem. O Douro, as castas que escolhemos são castas do Viozinho, no caso do Branco Viozinho, o Gouveia, o Rabigato, o Arinto, Donzelinho. São vinhas a 600 metros de altitude, por isso íamos buscar frescura, fermentam em barrica, envelhecem estagiam depois durante 12 meses, por isso são vinhos, não é um vinho branco daquele do estilo tropical e demasiadamente aromático, não. Mais contido, mais mas mais... identidade também. E além da identidade, também para mim acho que é a complexidade, é um vinho que nos prende no copo.
que nos vai dando algo diferente, também mais gastronómicos, mas tornam o vinho muito autêntico, muito próprio e, acima de tudo, é um vinho rico. Está sempre a libertar uma fragrância nova, uma identidade, depois em boca, uma acidez, uma elegância muito grande, e a próprio estágio em barrica depois dá-lhe também textura. E é isso que a gente, para mim, era o que eu procurava num branco, era serem brancos que tenham essa estrutura e depois também possam também envelhecer. Eu adoro brancos com idade, por isso esse é um bocadinho aquilo que nós tentamos Eu gosto fazer de aqui. dizer isso quando os vinhos são dessa forma, que se vão revelando conforme vamos bebendo. São vinhos que têm conversas connosco, ou seja, vão Falam conversando connosco. connosco e eu agora dou uma nota e depois passado um pouco já dou outra, já dão sensações diferentes. E é giro, é o chamado abrir do vinho, não é? Não é por acaso que depois também a gente não decanta só os vinhos só para ser bonito. Que a gente, há certos vinhos que merecem um tratamento diferente de só o tirar a rolha e beber. Podemos fazer isso em todos, agora se calhar nem todos nos vão saber da mesma forma. Exato. E aqui, nestes vinhos, é um bocadinho também poder que o vinho evolua, desde o primeiro copo ao último, que o vinho evolua e que possa nos mostrar algo mais enriquecedor. É aquilo que nós procuramos. No caso dos tintos, temos muito o lagar, a pisapé, nós trabalhamos isso de uma maneira também muito tradicional, por isso irmos buscar uma extração, ter extração nos nossos vinhos, dar-lhe corpo, dar-lhe estrutura, mas depois temos outro trabalho na seleção das vinhas, que tentamos ir escolher e balançar isto, como eu disse no caso do Pedigree, foi o nosso primeiro vinho, uma das vinhas velhas está a 250 metros de altitude, por isso nós temos concentração, temos calor, o calor dito do Douro, e a outra está a 450 metros, onde vamos buscar frescura. Por isso, quando a vindimamos no mesmo dia, é claro que nós não vamos ter as maturações exatamente iguais das vinhas, mas aí é que está a piada. Numa vamos buscar um bocadinho mais concentração, uns aromas mais doces, noutra vamos buscar a acidez, um lado mais vivo, mais fresco, e isso depois é que se balança. No caso da família Silva Branco Tinto, é exatamente isso. A gente já seleciona, já são vinhas, digamos, a meia encosta, em que nós selecionamos de modo maneira que a gente possa lhe extrair, mas ao mesmo tempo não tornar os vinhos aborrecidos, demasiado computados, sem frescura natural. É isso que é essa a nossa filosofia e aquilo é o caminho que nós procuramos percorrer no nosso projeto. Quais são as castas que trabalham nos tintos? O Pedigree se calhar é mais difícil. Esse é o mais fácil de dizer, as vinhas velhas. A vinha velha é uma mistura grande de castas, é difícil poder enumerar todas, por isso é imaginarmos, são vinhas plantadas ali nos anos 40, 50, isso é difícil nós estarmos a dizer o que é exatamente a casta, mas no caso do Silva Branco Tinto é mais fácil porque são vinhas dos finais dos anos 80 e já foi, na altura já foi plantada pelos meus avós e era aquelas vinhas em que as pessoas já se falava nas 5 castas nobres para a produção de vinho do Porto. E então já não se plantavam 20 castas na mesma parcela, mas plantavam-se 4, 5, 6 castas. E aqui o forte do encipamento que nós temos nas vinhas que nós escolhemos para aqui é muito a Touriga francesa, a tinta barroca, Touriga nacional, tinto cão e tinta roriz. São as castas que compõem o lote. É um clássico. É um clássico, exatamente. Pode haver uma ou outra, mas é muito residual, porque não tem a expressão que têm as outras. Que aprendizagens marcaram a sua jornada enquanto enólogo? Ou seja, começou como enólogo, ainda é enólogo, mas entretanto... E ainda ando a aprender. Foi aprendendo até aplicar também. Ainda ando a aprender. Acho que o vinho é... O vinho é poesia engarrafada, é um organismo vivo, há toda aquela literacia de volta. Para si? Para mim o vinho é onde nós podemos partilhar, na ótica de produtor, é onde nós podemos partilhar um bocadinho. O vinho também é um bocadinho estado de espírito.
A nossa interpretação que nós temos com o nosso dia-a-dia, com a maneira como nós interagimos, o vinho depois também se traduz um bocadinho nisso, não é só algo tinto ou branco, com álcool ou sem álcool, mas não, há aqui uma alegria atrás de cada garrafa e para mim o vinho essencialmente é partilha, é nós querermos mostrar a nossa identidade, mostrar o nosso terroir, mas é também partilhá-lo com amigos, partilhá-lo com a família, aquele momento em que nós estamos ali de volta de uma garrafa e a conversa vai fluindo e o tempo vai passando. O vinho é partilha. Sim, O vinho sem é dúvida. partilha, não é? E na parte da experiência, o que me marcou foi também haver malta com quem trabalhei, na parte das vindimas e dos estágios, que ainda tinha essa paixão pelo vinho maior que a minha. Por isso, aquilo depois vai viciando e uma pessoa depois de entrar no vinho, acho que dificilmente consegue sair. Dá para olhar para si e ver a paixão que tem. Ah! Sai pelo olhar. Também não é tanto assim. Sai, Mas é vinho. acredita. As pessoas podem ver isso, podem provar isso. O que é que, ou seja, trabalhar com a família às vezes pode trazer pode ser um desafio por vezes. Eu compreendo o que quero dizer com o desafio, porque é diferente nós acatarmos um recado de um chefe ou acatar um recado de um irmão. A parte de gira disto é o vinho. O vinho tem este lado também de descontração. Por isso, se nós tivermos a capacidade de aceitar pelo bem comum, não lhe vou dizer qual é a forma para isto, mas já acho que toda a gente tem que ter o seu espaço. Eu tenho a sorte de ter o Filipe que está com a viticultura, em que eu apoio nos desvaneios dele e da mesma maneira que depois eles me apoiam nos meus desvaneios. Pronto, acima de tudo, erramos algumas vezes, mas também cá estamos depois para corrigir e isso permite-nos também haver uma maior coesão na família no projeto. E mesmo quando temos desavenças, a gente bebe vinho e isso passa. O vinho também é um desbloqueador de conversas, não é? Sim. Também ajuda a desbloquear as Ainda eu conversas. não bebi, imagina se bebesse que estava aqui a falar. Está a falar muito bem. Neste processo de criarem os vossos vinhos com a identidade, exatamente como vocês querem, a família Silva Branco tem alguma visão para o futuro? O que é que vocês veem? Ou seja, já têm vindo a crescer? A ideia, nós começamos com 1500 garrafas, depois passamos para 6000, quando começamos a ter os outros vinhos. Neste momento andamos na casa das 22 mil garrafas, estamos a querer crescer um bocadinho passo a passo. A nossa ideia não é este crescimento contínuo a todos os anos, nós vamos encontrar um ponto de equilíbrio. O nosso maior sonho como produtores é eu não ter que vender 1 quilo a ninguém, é poder transformar, porque cada cacho de uvas é uma parte de nós. Nós passamos lá os nossos sábados, alguns domingos, daquele trabalho um bocadinho de part-time, porque pelo menos eu, como estou a trabalhar noutra empresa, também não tenho a liberdade para estar lá todos os dias, ainda bem, mas o que nós queremos é ter essa capacidade de crescer à nossa dimensão e sermos autossuficientes de uvas e ao mesmo tempo autossuficientes de poder colocar esse vinho no mercado. Acho que estamos a atravessar um período muito difícil, assusta-me. A minha esperança é que seja cíclico, por isso que isto seja uma fase em que vamos penar, mas com o tempo a coisa vai mudar. Para nós como projeto, limita-nos um bocadinho a maneira de pensar no amanhã, dá-nos receio,
Mas também ao mesmo tempo, nós somos novos, a irreverência também há de estar do nosso lado para conseguir empurrar isto para a Porquê é frente. que diz que estão a passar por um período difícil? Hoje em dia o álcool mata, o vinho parece que já só tem álcool. Tínhamos o paradoxo francês que dava aqui um lado quase medicinal ao vinho, que pelos vistos perdemos. A minha interpretação como consumidor, é que nós, nós de volta de uma garrafa de vinho há muita coisa, há cultura, há conhecimento, há tradição, há, há a partilha. Num destilado qualquer, a gente só tem um shot, não é? Ninguém bebe vinho de shots, pelo menos depois da universidade acabam-se com os penaltis. Mas o vinho a gente puxa-nos para a mesa, ninguém se queremos marcar um momento especial, a gente vai abrir uma garrafa ou de vinho, ou de espumante, ou de champanhe. Não vamos abrir uma garrafa de um destilado qualquer. O álcool faz mal, como também faz mal o exercício em excesso, comer em excesso, o fast food e essas coisas Exato. todas, tudo faz mal. Pelos vistos, É preciso equilíbrio. pelos vistos, o vinho é que é que vai matar isto tudo. Eu acho que isto é uma fase agora assim um bocadinho da descoberta e que depois vamos descobrir que afinal o vinho não mata tanto e ainda salva alguns. É verdade, também é uma questão de desinformação. Às vezes as Sim, opa, pessoas têm. tudo o que é em excesso faz mal. Por isso o vinho, se for com conta, peso e medida, acho que nos eh, permite desfrutar desta bebida sem nos matar logo em seguida. Outra coisa também importante, não é importante, é uma expressão que nós temos aqui que é do pai de um colega nosso que também é produtor: o vinho é a liberdade dos pobres. Por isso, é no vinho onde a gente pode também sermos mais genuínos, esta parte do desbloqueador de conversa. Acontece com o vinho, por isso acho que é continuarmos a beber vinho. Verdade, o vinho é história, o vinho é partilha, o vinho é cultura. Existe tanta coisa que está envolvida apenas Sim. num líquido que se deita para dentro de um copo. Não é? Isto começa na vinha e a vinha já começa E no a vinha caso já da tem história, não história, é? e depois é tentarmos engarrafá-la e trazê-la até aqui, a trazer até ao nosso copo, e é um bocadinho isso. Por isso acho que temos que desmistificar e temos que perder esta coisa do vinho mata, ou a saúde, o açúcar. O açúcar sempre matou e continua a ser. Há mais pessoas viciadas em açúcar que em droga, por isso acho que há coisas que temos que ir quebrando. A conta, peso e medida soluciona tudo. Cada vez mais, até que cada vez mais existem mais cuidados no processo de verificação, mais Sim, cuidados em preservar a identidade da uva, mais cuidados também na eu acho viticultura para ter um produto final mais genuíno, não mais é? genuíno e mais autêntico. Eu acho que nunca tivemos ou seja, tão afinados como estamos agora. Exatamente. Eh, mas pronto, temos que voltar a ganhar a confiança e quebrar esta barreira desta nuvem que paira em cima do consumo do vinho, porque eu até acho que na maior parte dos países ainda há um longo caminho a percorrer. A educação para o consumo de vinho ainda estamos um bocadinho até na descoberta, porque isto, bem, no nosso caso em Portugal, ainda há aqui uns passos largos que nós precisamos de dar para tornarmos o vinho tomamos o vinho, torná-lo numa parte mais de excelência e de consumo, mas também desmistificada, não termos de ter aquele protocolo todo de consumo, não temos que vestir o fato e a gravata para beber um copo de vinho. Acredita que o vinho tem que ser visto de forma informal, certo? Acredito, acredito muito, porque acho que o vinho, atrás do vinho está a tradição, mas não está esse lado tão moral, tão formal como por vezes a gente transporta isso na altura para o serviço. Uhum.
acho que um bom serviço não tem que ser todo meticuloso, há espaço para isso, mas fora disso o vinho é descontração. Nós começamos, mesmo nós quando estamos engravatados e fatinho e tudo mais, a gente começa assim, com o decorrer do vinho, a gente vai relaxando, vai relaxando. E é, porque o vinho é a maneira também de nos fazer desinibir, de podermos partilhar o nosso dia-a-dia, a nossa experiência, as nossas ideias de uma forma o mais natural possível, o mais descontraída. Por isso acho que o vinho deveria ser interpretado dessa maneira. Descontração, partilha, beber pelo prazer de beber. Exatamente, eu concordo, sempre com algum conhecimento básico. Por isso, eu acredito que as pessoas devem, o vinho é informal, deve ser passado com essa informalidade, deve ser falado de forma informal também, mas deve haver sempre um conhecimento Sim, por trás. acho que a gente não temos, por ser informal, não temos que banalizar o Exato, vinho. exato. Isso é diferente. O que eu digo é que também não temos que o colocar num pedestral, uma garrafa de tal modo que a gente só lhe pode tocar no dia de Natal. A gente até ao Natal ainda temos muitos dias que merecem uma boa garrafa de vinho. Eu, no meu caso, é claro que tenho aquele vinho de domingo, porque é o vinho em que, entre aspas, o domingo não é porque o domingo é um dia especial, que é, mas é o dia que a gente tem mais tempo para desfrutar do vinho. E é isso que às vezes a gente também conota os vinhos para uma outra ocasião. Mas acima de tudo é esse lado descomprometido sem ser banal. Por isso, o serviço, pá, um bom copo é importante. Não temos de ter um copo também, não tem que ser um copo XPTO daqueles super caros. Faz diferença no serviço? Faz. Mas também às vezes não precisamos ser isso. Da mesma maneira que também daquelas garrafas que estão para lá esquecidas num restaurante e que depois quando você vai a beber estão fora de temperatura, também isso é um desrespeito para com o vinho e para tudo o que está para trás do vinho. E não vamos conseguir passar a mensagem com o vinho que nós como produtores gostaríamos. Falou de copos, falou de temperaturas. De que é que gostava mais de ver na restauração? Na sua visão como enólogo e produtor? A minha visão, opa, há vários caminhos. Acho que acima de tudo um deles, acho que o serviço, o conhecimento está de uma forma informal. Era importante as pessoas terem os vinhos, os vinhos a uma temperatura adequada, para a gente não estar a beber brancos. Por exemplo, o caso do meu vinho branco, um branco que fermenta em barrica, um branco com estágio, não é para ser servido a 8 graus, porque quem o for beber não vai entender o vinho. Por isso, havia de haver um maior conhecimento para esse maior conhecimento se poder transmitir depois num consumo mais com como é que eu ia dizer a palavra certa para isto, que é para nós conseguirmos transmitir a ideia do vinho e que o consumidor sinta, tire o maior prazer, porque isto é também isso, o vinho também é prazer. O consumidor, ou seja, ao bebermos vinho, nós conseguimos retirar todo o prazer daquele vinho, sem passar pela parte do incompreendido, que nem sabemos se sabe bem, se sabe mal, é um vinho. Exatamente, é só mais um vinho. É só mais um. Acho que era isso. A restauração devia ter outro conhecimento, que era para poder também ao mesmo tempo. As pessoas informadas fazem compras mais acertadas. Exato. Compras mais acertadas eu acredito que levam a um maior consumo, porque a gente já sabe aquilo que quer, por isso não anda ali um bocadinho devagar e não tem aqueles dissabores. Se o vinho me tiver a saber bem, eu bebo mais um copo, por isso a garrafa acaba mais depressa. Se acaba mais depressa, temos a pedir outra, por isso acho que é um bocadinho este trabalhar o vinho para que os pontos de venda sejam um bocadinho também a extensão do produtor. Acho que era isso que eu gostava de ver no vinho. O conhecimento e preços mais acessíveis também. Sim, poder permitir, o consumidor perceber um bocadinho essas diferenças que existem também nos preços, como é que eles chegam a alguns sítios a 4, 5 vezes mais. Hoje em dia
já há muitos pontos de informação onde você tem noção do preço dos vinhos em França, em Inglaterra, na China. Por No isso Google. o mundo está, nós estamos conectados com o mundo. É claro que um bom serviço também de vinhos também tem que ser pago. Claro. É preciso que a gente consiga contrabalançar isso de modo e maneira a haver o equilíbrio. Tudo que seja em equilíbrio flui bem. Por isso é daqueles desejos que nós temos que possamos, porque nós precisamos de captar pessoas para o consumo do vinho. E esse captar de pessoas também temos que tornar o vinho acessível às pessoas. E o acessível às pessoas não quer dizer que tenham que ser só por ser vinhos mais baratos. Às vezes também é poder-lhes fazer com que as pessoas Tem uma experiência. criar-lhe a ambição de querer saber mais, de querer dar o próximo passo. E isso, pá, as pessoas, melhor que isso, é as pessoas que estão, digamos, na venda ao público. Nós, como produtores, podemos ajudar, mas o nosso contacto é limitado. Nós não temos uma capacidade tão abrangente. E eram essas pessoas que podiam fazer essa parte dessa extensão de nós, de modo e maneira pá, a sermos mais assertivos. Para poderes fazer a diferença. Nós estamos em plena adega, quem dá para ver no vídeo, que nós estamos a trabalhar em plena adega, por isso de vez em quando ouço aqui o barulho de fundo, que é precisamente normal, porque há gente que trabalha aqui e estão a trabalhar. É um santuário, mas também é um local de trabalho. Existe alguma história interessante ou engraçada que queira partilhar nesta sua jornada? Esta adega, por si só, é uma história. E todos os dias é uma história, porque isto é uma antiga adega cooperativa que faliu nos anos 2000. Que esteve desabitada e despovoada, e em que um colega nosso que é aqui da terra, pá, e na ambição de poder crescer, adquiriu e permitiu. Nós aqui trabalhamos 6 produtores, 6 projetos, são 6 enólogos, 6 filosofias, 6 mentalidades totalmente diferentes, em que nós acho que o único momento onde estamos mais próximos é no vinho, o gosto pelo vinho. E depois tudo o resto, nós temos aqui produtores os ditos naturais, de mínima intervenção, e temos outros produtores um bocadinho mais clássicos, e isso é giro porque nós aqui partilhamos as nossas angústias, o que correu menos mal, chegar aqui num dia de vindima, pá, cansados, e pensar que pá, o universo conspira contra nós. Pá, a gente chega aqui em conversa com os colegas e de repente pá, o problema do outro ainda é maior que o nosso, por isso o nosso nem deixa de ser problema. Cria empatia, Cria não uma é? empatia e a gente aquilo flui, uma pessoa descarrega, ou seja, isso para mim acho que é uma história feliz, porque nesta adega permite-nos ter isto, ter também este contacto com outros produtores, ao mesmo tempo dentro da nossa casa. Há aqui também muita interajuda, que é giro, vamos ajudando mutuamente, e pronto, em vez de irmos para o café, a gente vem para a adega. Claro. Se você fosse um vinho, qual vinho é que seria? Muito difícil. Para quem é produtor. Eu digo-lhe que muito difícil, quase não vou dizer impossível, mas os vinhos, isto é uma extensão de nós, isto é o nosso reflexo. Ainda para mais neste projeto, que é um projeto familiar, não é? A nossa ligação a todos eles é muito grande, por isso estar-lhe a escolher um é difícil. Todos eles foram feitos a pensar no momento, a pensar numa experiência. Eu tenho que responder? Não. São os três, não é? Pá, os três, pá. Os três É em acima de diferentes, tudo. Em diferentes fases. fases, ambos os três têm lugar à mesa, ambos os três têm lugar fora da mesa. Por isso, nós estamos aqui com o Silva Branco Tinto e está maravilhoso e não temos de estar aqui propriamente a comer. É verdade, é verdade. E na mesa, pronto, eles ganham também outra postura,
outro em lá para acompanhar uma refeição de carnes, neste caso. Ia muito bem com carnes, se calhar para o almoço. Sim. Estamos a terminar a conversa e eu queria agradecer ter aceito o meu convite mais uma vez. Convido os ouvintes a seguirem o projeto Família Silva Branco, porque é um projeto que me deu para ver muito interessante. Onde é que podemos encontrar os vossos vinhos? Nós temos em algumas garrafeiras de norte a sul, por isso no Porto, na garrafeira de Tio Pepe, em Lisboa temos Néctar das Avenidas. Epá, nós temos um bocadinho, Por todo lado. não estamos massificados, por um lado é bom ou não, mas pá, através da internet conseguem encontrar. Nós temos também o nosso, pá, se mandarem uma mensagem pelas redes sociais, nós conseguimos também depois ajudar mediante fazer a ponte para que eles possam adquirir os nossos vinhos. Pronto, já sabem onde podem encontrar, sigam também nas redes sociais, continuem a seguir o meu trabalho e o trabalho do COP3 e queria também agradecer ao Rui, que está do lado de lá atrás das câmaras, que tem o seu projeto Mamute Adventure, que nos tem ajudado aqui a suportar os episódios nas adegas e sem ele eu não conseguir ter esta qualidade audiovisual e de som também, por isso obrigada, um Cheers. brinde e muito sucesso! A vocês.